Em 2024, o Brasil finalmente entrou no mapa da eletromobilidade, mas de um jeito bem diferente do que muita gente imagina. Enquanto o mundo discute quando os carros a combustão vão morrer, por aqui, os elétricos ainda são minoria absoluta nas ruas. Os números impressionam. Segundo a Global Outlook 2025, as vendas de carros elétricos no Brasil mais do que dobraram em 2024, chegando a quase 125 mil unidades e a 6,5% de participação entre todos os carros novos vendidos. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico mostra que só entre janeiro e setembro foram emplacados 122.500 veículos leves eletrificados, um crescimento de 113% em relação a 2023. Só que tem um detalhe que muda tudo. Esse boom veio muito mais de híbridos e plug-in do que elétricos puros. Ou seja, o carro que aparece na estatística de eletrificado ainda carrega um motor a combustão embaixo do capô. Nos gráficos globais, o Brasil parece voando. A América Latina chegou a 4% de participação dos elétricos nas vendas de 2024. E a IEA projeta que essa fatia pode subir para 13% em 2030 se as políticas atuais forem mantidas. Mas quando saímos do papel e vamos para o asfalto, a história complica. O país é continental, com rodovias longas, infraestrutura desigual e uma rede de recarga ainda concentrada em capitais e grandes eixos econômicos. Este é o Brasil elétrico em 2024. Nas grandes cidades, carregadores pipocando em shoppings, garagens e estacionamentos. Baixam algumas centenas de quilômetros e a sensação de futuro vira medo de ficar parado no acostamento, sem tomada por perto. Ao mesmo tempo, estudos econômicos mostram que o coração caro do carro elétrico, a bateria, pesa muito mais no bolso de um país de renda média, onde a maioria busca veículos de baixo valor de aquisição. E, para provocar ainda mais o debate, um estudo recente de Galto e coautores sugere que em cenários brasileiros com biocombustíveis sustentáveis, híbridos podem emitir menos CO2 ao longo do ciclo de vida do que os elétricos puros, apesar da aura de zero emissão que eles têm. Então, antes de decretar que o futuro é 100% elétrico, fica a pergunta incômoda. Num país como o Brasil, faz sentido pular direto para o carro elétrico puro ou viver por um bom tempo na era dos híbridos? Para entender esse dilema, a gente precisa olhar o filme inteiro, não só a cena final. No mundo, os carros elétricos deixaram de ser curiosidade faz tempo. Em 2024, a IEA mostra que as vendas globais continuam crescendo, puxadas por China, Europa e Estados Unidos, e ganhando força em mercados emergentes da Ásia e da América Latina. Nos países ricos, a pergunta já não é se, mas quanto? 40%, 60% ou 80% das vendas em 2030. Montadoras anunciam metas agressivas, recuam, ajustam planos, mas o rumo geral é claro: mais tomada, menos escapamento. Na América Latina, o movimento é mais recente, mais nítido. A participação de elétricos nas vendas passou de 0,3% em 2020 para cerca de 4% em 2024, com projeção de chegar a 13% em 2030. Dentro da região, o Brasil aparece em destaque, com quase 125 mil carros elétricos vendidos em 2024, mais que o dobro de 2023 e 6,5% de fatia nas vendas. Só que carro elétrico aqui é um grande guarda-chuva. Inclui os 100% elétricos, os plug-ins híbridos e outros eletrificados. Na prática, o Brasil se consolidou em 2024 muito mais como um mercado de híbridos e híbridos plug-in do que elétricos puros. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a BVE, mostra isso nos detalhes. No acumulado de 2024, de janeiro a setembro, os elétricos puros somaram 45 mil unidades, o que representa 37% dos eletrificados. Os plug-ins híbridos chegaram a 40 mil, 33%. E os restantes eram híbridos sem recarga externa. Em setembro, foram 4.600 elétricos puros e 4.800 plug-in híbridos. Ou seja, mesmo dentro do nicho elétrico, o motor a combustão ainda é protagonista. Esse perfil não é acaso. O Brasil tem uma história longa de tecnologia de transição, especialmente com o etanol. Depois do pró-álcool, nos anos 70, e da explosão dos flex a partir de 2003, o país se acostumou com uma solução que não exige reinventar a infraestrutura. O mesmo posto abastece gasolina, etanol e o carro flex, que mistura os dois. Pesquisas lembram que mais de 80% dos licenciamentos de carro em 2018 foram de veículos flex, num mercado dominado por modelos de baixo valor de aquisição, justamente onde os elétricos têm menos competitividade hoje. A diferença é crucial. Etanol e flex usaram a infraestrutura que já existia. O carro elétrico não. Ele depende de uma nova rede de recarga, bem distribuída, segura e confiável. Essa rede está crescendo rápido, mas de forma desigual. Segundo a BVE, os eletropostos públicos saltaram de 350 em setembro de 2020
para 10.622 em agosto de 2024, um crescimento exponencial. A expansão é impressionante, mas a distribuição revela o outro lado. A maior parte está concentrada em regiões mais ricas, principalmente no Sudeste, com alguns destaques pontuais, como o Maranhão, que saiu de 40 para 109 pontos em poucos meses. Hoje, a infraestrutura de recargas parece muito com a cobertura de celular no começo da telefonia móvel. Ótimo nas capitais, aceitável nos grandes corredores, precária no interior. Enquanto isso, o Ministério de Minas e Energia e a EPE, no caderno de eletromobilidade ligado ao PDE, reforçam que a eletrificação do transporte rodoviário é uma alternativa importante para descarbonizar o setor, mas exige enfrentar preço dos veículos e infraestrutura de recarga. Resumindo, o Brasil surfa a onda global de eletrificação, mas precisa resolver um quebra-cabeça muito local. Mistura de geografia continental, histórico de biocombustíveis e limitações econômicas. E é nesse contexto que a decisão entre elétrico puro e híbrido deixa de ser ideológica e vira uma escolha prática. Na teoria parece simples, é só colocar mais pontos de recarga e baratear os elétricos. Na prática, o buraco é bem mais embaixo. Primeiro, a geografia. O Brasil é um país de distâncias longas, com rodovias que cruzam estados inteiros. Para quem depende de carro para viajar, o medo é claro: ficar com a bateria no fim em uma BR sem estrutura. Pesquisadores lembram que a falta de infraestrutura de recarga, somada às dimensões continentais, é um dos principais entraves à difusão dos elétricos. Proprietários se preocupam se as estações estão adequadamente distribuídas geograficamente, justamente para evitar ficar no meio do nada. Estudos ligados à PNME sobre localizações eficazes para estações de recarga mostram que, se os eletropostos não forem planejados por corredores de demanda real, surgem verdadeiros desertos de recarga, em trechos de rodovias, principalmente fora dos grandes eixos de renda e fluxo. Na prática, isso significa: você pode ter um corredor bem atendido entre capitais, por exemplo, São Paulo e Rio, mas ao se desviar alguns quilômetros para o interior, a sensação de segurança acaba. A experiência passa a depender de planejamento minucioso, apps, mapas e muita confiança na bateria. Mesmo que o motorista raramente cruze o país, a ideia de não poder ir aonde quiser, quando quiser, trava a compra de um elétrico puro, num mercado acostumado a abastecer qualquer carro em praticamente qualquer esquina. O segundo pilar é econômico. Essa pesquisa traduz em números o que o consumidor sente na concessionária. Os autores compararam 3 veículos: Toyota Corolla 1.8 a combustão, Toyota Prius híbrido e Nissan Leaf elétrico puro. O Corolla custava R$ 90.900 e o Prius R$ 125.000 e o Leaf R$ 180.000. Ou seja, o híbrido custa cerca de R$ 34.500 a mais do que o Corolla. O elétrico puro, quase R$ 90.000 a mais, em um país em que muita gente já aperta o orçamento para comprar um carro convencional mais barato. Na operação, o elétrico leva vantagem. Considerando 15 mil quilômetros ao ano em área urbana, o gasto com energia cai muito em relação ao carro a gasolina. O Leaf gera uma economia anual de cerca de R$ 5.000, quase o dobro da economia do híbrido. Mas quando se coloca tudo num fluxo de caixa de 4 anos, preço de compra, custo de energia, combustível e valor de revenda, tanto o Prius quanto o Leaf ficam economicamente desvantajosos frente ao Corolla. O valor presente líquido do híbrido é negativo, e o do elétrico puro é ainda pior, principalmente por causa do alto valor de compra e da depreciação da bateria, que derruba o valor de revenda. Em outras palavras, a bateria é o coração do carro elétrico. Ela reduz gasto no posto e emissões, mas pesa demais no preço final, especialmente em um país de renda média, onde a prioridade é pagar menos na entrada, mesmo que isso signifique gastar mais ao longo dos anos. Cordeiro e colegas são diretos. O cenário brasileiro atual não é atrativo para a aquisição de elétricos puros e elétricos plug-in. Seriam necessários grandes subsídios para tornar esses veículos competitivos frente aos de combustão, algo difícil de sustentar em larga escala. Eles calculam que seriam precisos rodar cerca de 37.500 km por ano para o consumidor ficar indiferente entre Corolla e Prius, e mais de 75.000 km por ano para o Leaf empatar com o Corolla, muito acima da média do motorista urbano típico. O Global Outlook 2005 mostra que, em mercados emergentes como o Brasil, a chegada de modelos chineses ajudou a reduzir o sobrepreço dos elétricos. Entre 23 e 24, a diferença do preço entre os elétricos puros e carros a combustão caiu de mais de 100% para 25%. Nos elétricos plug-ins, especialmente SUV, o prêmio ficou abaixo de 70%, enquanto os elétricos puros SUVs ainda superavam 80%. Isso melhora o cenário, mas não resolve o núcleo do problema. Mesmo com essa queda, o ticket de entrada continua alto, e o brasileiro médio ainda enxerga o híbrido ou o flex tradicional como a escolha mais pé no chão do que um elétrico puro de R$ 180.000. O terceiro pilar é estrutural. Não basta instalar carregadores. É preciso garantir que a rede elétrica aguente a expansão dos carros elétricos, especialmente se a recarga se concentrar em horários de pico
e em áreas já sobrecarregadas. O caderno de eletromobilidade do MME e da Empresa de Pesquisa Energética, ligado ao PDE, projeta o crescimento da frota eletrificada e aponta a necessidade de investimentos coordenados na distribuição, na gestão da demanda e na integração com fontes renováveis, para que a eletrificação do transporte não se transforme em risco para a confiabilidade do sistema elétrico. Ou seja, o custo da transição não está só na etiqueta do carro, mas também na infraestrutura de recarga e no reforço de rede que alguém precisa pagar, via tarifa, impostos ou incentivos públicos. Tudo isso em um país em que, como lembra Cordeiro, a frota é majoritariamente de carros de baixo valor de aquisição e a maioria dos consumidores não tem vaga coberta nem instalação elétrica preparada para um carregador residencial. Resumo. O combo de veículo elétrico, mais país continental, mais renda média, mais infraestrutura desigual, cria uma barreira real para que o elétrico puro seja hoje uma solução de massa no Brasil. Diante disso, o roteiro se abre em 2 caminhos principais. O primeiro é o Brasil elétrico, um país que investe pesado em infraestrutura de recarga, acelera a queda de custo das baterias, amplia incentivos e, aos poucos, transforma o veículo elétrico em padrão, seguindo a trilha da China e Europa. Nesse cenário, corredores de recarga se consolidam nas principais rodovias. Os desertos vão sendo preenchidos com planejamento baseado em estudos, como os da PNME, e o carro a combustão vira exceção nas cidades. O segundo é o Brasil híbrido, o país que aposta por mais tempo numa combinação de híbridos com biocombustíveis, mantendo a rede de postos como espinha dorsal e usando etanol, biomassa e biometano para reduzir emissões sem depender tanto da bateria e da recarga em alta potência. É aqui que entra o estudo de Galto. O autor analisa cenários em que híbridos utilizam biocombustíveis sustentáveis, como etanol e biometano, e conclui que, em condições brasileiras, as emissões de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida desses híbridos podem ser menores do que a dos elétricos puros. Por quê? Porque quando se olha o ciclo completo, produção de combustível, geração de eletricidade, fabricação e descarte da bateria, combinação de matriz elétrica relativamente limpa, com grande oferta de biocombustíveis de baixo carbono, faz com que um híbrido flex bem calibrado seja muito eficiente em CO2 evitado por real investido. Cordeiro e coautores já apontavam em 2021 que o Brasil tende a ter difusão mais lenta dos elétricos puros, com coexistência de diferentes tecnologias automotivas nos próximos anos, e sugeriam soluções particulares, como híbridos ou elétricos com motor auxiliar recalibrado para etanol, além de nichos específicos para elétricos puros em grandes centros com muito ar poluído. Na prática, o híbrido com biocombustível funciona como meio termo de transição, como a fase em que muita gente ainda usava TV por assinatura e streaming ao mesmo tempo, antes de migrar 100% para o digital. Não era o ponto final, mas um degrau que fazia sentido para o bolso, infraestrutura e hábito. No Brasil, esse meio termo tem uma vantagem extra. Aproveita 2 forças que o país já domina: a rede gigantesca de postos e a experiência com etanol e outros biocombustíveis, sem exigir de imediato cobertura total de pontos de recarga rápida em rodovias e bairros. Isso não significa abandonar o elétrico puro. IEA e EPE mostram que políticas públicas, programas como Mover e metas de descarbonização empurram a frota brasileira na direção de mais eletrificação, com crescimento projetado de vendas de elétricos puros e plug-ins nas próximas décadas. A questão central deixa de ser elétrico sim ou não e vira: que combinação de tecnologias faz mais sentido agora para reduzir emissões, caber no bolso e funcionar no Brasil real? Juntando todas as peças, o quadro fica mais claro e mais incômodo. De um lado, o futuro elétrico é real, as vendas crescem no Brasil, a participação de eletrificados aumenta, a infraestrutura de recarga se expande no ritmo acelerado e órgãos do governo tratam a eletromobilidade como peça essencial da descarbonização do transporte rodoviário. De outro, os fatos duros do Brasil de 2024 continuam lá. Elétricos puros ainda são minoria dentro dos próprios eletrificados. Eletropostos se concentram em grandes centros, deixando um deserto de recarga em várias rodovias e regiões. O alto custo da bateria, somado à renda média, torna os elétricos puros e mesmo híbridos pouco atrativos economicamente para um motorista típico. E a rede elétrica ainda precisa de planejamento e investimentos para suportar uma eletrificação em larga escala. Ao mesmo tempo, estudos como o de Galto e coautores mostram que híbridos com biocombustíveis sustentáveis não são uma gambiarra tropical, mas uma rota séria de redução de emissões, em alguns cenários mais eficiente em carbono do que o elétrico puro, quando se olha o ciclo de vida completo. Cordeiro e coautores lembram que, com a estrutura atual no mercado, a difusão dos elétricos tende a ser tardia,
que veremos por um bom tempo a coexistência de diferentes tecnologias, nichos em que o elétrico puro faz sentido e outros em que híbridos e flex continuam dominando. Esse é de fato o Brasil da transição: etanol na bomba, flex nas ruas, modelos híbridos ganhando espaço, ônibus e frotas específicas avançando na eletrificação, e uma primeira geração de motoristas dispostos a encarar o elétrico, desde que tenham tomado em casa um app confiável na mão e a certeza de não ficar sozinhos na beira da estrada. No fim, a questão não é só tecnológica, mas política e social. Vale a pena forçar uma transição rápida para o elétrico puro em um país continental e desigual? Ou faz mais sentido assumir de forma estratégica uma longa era dos híbridos combinados com biocombustíveis? E olhando para você, motorista, a pergunta fica concreta. Se você mora em cidade grande, tem garagem com tomada e roda principalmente no urbano, talvez faça sentido partir direto para um elétrico, mesmo pagando mais agora, apostando em uma economia de energia e menor emissão local. Se você depende de estrada longa, renda apertada e abastece muito com etanol, a solução mais racional por enquanto pode ser um híbrido, talvez flex, que reduz consumo e emissões sem te obrigar a depender da jovem e desigual infraestrutura de recarga. No debate público, é comum tratar o elétrico puro como sinônimo de futuro e o híbrido como algo provisório, mas à luz dos dados, talvez a pergunta certa seja outra. No Brasil real, com sua geografia, sua renda e seus biocombustíveis, o híbrido é só uma ponte ou, por muito tempo, ele é o próprio caminho principal?